Bem-vindos ao episódio 3 da série As 5 Solas do Cristianismo. Hoje vamos falar do fundamento de tudo, sola Escritura, somente a Escritura. Sabe como é, né? Numa conversa sobre fé, a discussão quase sempre chega naquele ponto. Uma pessoa fala, mas a Bíblia diz. Aí a outra responde, mas na minha igreja a gente sempre fez assim. E vem uma terceira e completa, mas eu sinto no meu coração que Deus falou outra coisa. E sempre tem alguém para dizer, isso aí é antigo, hoje em dia as coisas são diferentes. No fundo, a pergunta por trás de tudo isso é uma só. Quem é que dá a palavra final? E essa pergunta importa, e como importa. Porque olha, sem uma autoridade final, a fé vira uma montanha-russa, sabe? Sobe e desce com a cultura, com o sentimento do dia, e o pior, a mensagem do evangelho fica toda confusa, porque se começa a misturar a verdade de Deus com o desempenho humano, a graça com o nosso próprio mérito. Então vamos analisar isso com calma. O princípio do sola escritura não vem para eliminar outras fontes de autoridade, como a igreja, os pastores ou a tradição. Pelo contrário, ele organiza a casa. Ele estabelece que existe sim uma autoridade que está acima de todas as outras, definindo qual delas é a autoridade final. A definição é direta e, nossa, muito poderosa. Sola escritura significa que só a escritura é a palavra de Deus escrita, inspirada por ele. E é justamente por isso que ela é a regra final e suficiente para tudo que a gente crê e para o nosso jeito de viver. Ela é o padrão definitivo. Ponto final. Isso tem 3 consequências bem práticas no dia a dia. Primeiro, a autoridade final. Se a minha experiência, a tradição da igreja ou o que um pastor ensina entra em conflito com a Bíblia, adivinha quem decide? A Escritura. Segundo, suficiência. A Bíblia nos dá tudo, absolutamente tudo que a gente precisa para a salvação e para a vida com Deus. E terceiro, ela é a norma para a igreja. A igreja não é dona da palavra, ela é serva da palavra. Agora, a gente precisa parar e esclarecer um ponto que é, crucial. Muita gente acaba rejeitando sola escritura porque se baseia numa caricatura, numa versão distorcida do que ele realmente quer dizer. E essa diferença é fundamental. Sola escritura não é solo escritura. A ideia de sou eu, sozinho no meu quarto com a minha Bíblia e o resto do mundo que se dane, isso não é reforma, isso é individualismo. A fé cristã é pública, é vivida em comunidade, com pastores, com mestres. O que a reforma defendia é que a tradição e os mestres são ajudas preciosas, claro, mas eles estão sempre debaixo da palavra, como servos, e nunca como senhores dela. Ou seja, o sola escritura funciona como um guarda-raio, sabe? Ele protege a igreja de cair em 2 abismos perigosos. De um lado, o individualismo, onde a opinião pessoal vira regra, e do outro, o tradicionalismo, onde os costumes acabam valendo mais que a própria Bíblia. A palavra de Deus continua sendo a autoridade final sobre os dois. Tá, mas e a própria Bíblia? Será que ela mesma ensina esse princípio? A resposta é um grande e sonoro sim. Vamos ver como a Escritura se apresenta como a norma pela qual tudo deve ser testado. Lá em 2 Timóteo, Paulo usa uma palavra grega fantástica, theopneustos. Ela significa literalmente soprada por Deus. Pensa nisso, o fôlego de Deus está nessas páginas. É essa origem divina que dá autoridade à Escritura e a torna suficiente para nos equipar por completo para a vida cristã. A Escritura não é só um apoio, ela tem o poder de formar, de corrigir e de instruir. E o maior exemplo vem do próprio Jesus. Em Marcos capítulo 7, ele confronta os líderes religiosos da época exatamente por isso. Eles estavam colocando as tradições humanas deles acima do mandamento claro de Deus. Na prática, eles estavam anulando a palavra. E aqui não tem meio termo, né? A tradição pode errar e erra, a palavra de Deus, não. E aí a gente tem o modelo dos bereanos, em Atos 17. Que gente incrível! Eles recebiam a pregação do apóstolo Paulo com todo o interesse do mundo, mas todo santo dia eles faziam uma coisa, iam conferir nas Escrituras se aquilo que Paulo estava falando batia com a verdade. Nem mesmo um apóstolo era recebido com fé cega. A atitude era, muito bom Paulo, obrigado, mas vamos só confirmar aqui na palavra. Esse é o padrão. Certo, mas e daí? Qual a importância prática disso tudo? Por que essa defesa tão apaixonada da autoridade da Escritura? É que ela funciona como a guardiã do Evangelho. O coração da gente tem essa mania, né? De querer sempre adicionar mais alguma coisa. Se a Escritura não for a régua final, o Evangelho vira refém.
refém de tradições, de líderes carismáticos, de experiências emocionantes, de modas culturais, e aí, rapidinho, a mensagem deixa de ser somente Cristo para virar Cristo mais as minhas boas obras, Cristo mais a minha experiência, Cristo mais qualquer outra coisa. O Sola Escritura nos puxa de volta para o centro, sempre. Então, como viver isso na prática? Primeiro, ler a Bíblia com constância, com intencionalidade. Segundo, ser como os bereanos, mas com humildade. Testar o que se ouve não para ganhar debate, mas para obedecer a Deus. Terceiro, amar a igreja. Quem é firme na palavra valoriza a pregação, a comunhão. E quarto, usar bons recursos, como credos antigos, bons livros, mas sempre com a Bíblia aberta como guia final. No fim das contas, sola escritura não é um grito de independência, mas um ato de rendição. É reconhecer que Deus falou e a palavra dele está acima da minha opinião, da minha tradição, da minha experiência. E com a autoridade no lugar certo, a próxima pergunta se torna inevitável. Se a Bíblia é a regra, qual é a única forma de sermos salvos? No episódio 4, a pergunta muda. Se a Bíblia é a regra, qual é a única forma de sermos salvos? A resposta está no princípio do sola gratia, somente a graça.